Enquanto você assiste a este vídeo, 20 bebês estão nascendo no Brasil sem o nome do pai na certidão de nascimento. A cada hora que passa são mais 20. Ao final de um único dia são 500. No final do ano, quase 200 mil bebês chegam ao mundo já conhecendo a primeira grande ausência de suas vidas. Essa linha em branco no papel do cartório decide quem vai ter a liberdade de ir embora e quem vai ter que carregar o peso do mundo nas costas para criar um filho sozinho. O abandono paterno não é um acidente da vida e nem um detalhe de família. É uma ferida aberta no nosso país. Um fenômeno que a gente se acostumou a ver como normal, mas que destrói o orçamento de milhões de mulheres, empurra famílias para a pobreza e deixa marcas que duram a vida inteira. Os dados do Portal da Transparência do Registro Civil e do Conselho Nacional de Justiça mostram o tamanho desse problema. Hoje, 1 em cada 4 crianças no Brasil cresce sem o nome do pai no documento ou sem qualquer contato com ele. Só nas escolas do país, já são mais de 5 milhões e meio de crianças registradas somente com o nome da mãe. E para você ter uma ideia, isso é mais do que a população inteira de países como a Irlanda ou a Noruega. É uma multidão de filhos sem pai. Essa facilidade para assumir tem um motivo muito simples: quase nenhuma cobrança em cima do homem. Quando ele vai embora, quase ninguém na família ou no grupo de amigos cobra uma atitude. Ou seja, ele continua trabalhando no mesmo lugar, saindo no fim de semana e tocando a vida normal, como se não tivesse deixado para trás uma responsabilidade. Agora, tenta olhar o outro lado. Se a mãe que ficou sozinha desabafa que está cansada, a cobrança vem na mesma hora. As pessoas dizem que ela sabia com quem estava se envolvendo ou que devia ter pensado melhor antes de ter um filho. A presença do pai virou uma ajuda opcional, enquanto o trabalho da mãe virou uma obrigação sem fim. Basicamente, o homem que some segue a sua vida, mas a mulher que fica carrega tudo sozinha. O abandono paterno não é só uma questão afetiva, é uma conta matemática que simplesmente não fecha. Quando o homem escolhe ir embora, ele transfere todo o custo de criar um filho para uma pessoa só. A lei determina que o pai pague a pensão alimentícia, mas na prática, a história é bem diferente. Na maioria dos casos, quando o valor é pago, costuma ser uma quantia de 200 ou 300 reais, um valor que não é suficiente. Muitas vezes nem cobre a feira da semana, a fralda ou remédio para uma gripe. Para fugir dessa responsabilidade, muitos homens migram para o trabalho informal, escondem a renda ou simplesmente somem para não serem intimados pela justiça. O resultado disso é a estagnação da mulher. Enquanto o pai que foi embora mantém o salário dele, o tempo livre e a rotina normal, a mãe solo precisa dobrar a jornada para garantir o básico para o seu filho. Segundo dados do IBGE sobre o uso de tempo das mulheres no Brasil, elas costumam dedicar quase o dobro de tempo para tarefas domésticas ou cuidado com os filhos. Para a mãe solo, esse dado é ainda maior. Ela precisa recusar horas extras no trabalho, parar de estudar ou aceitar subempregos porque não tem com quem deixar a criança. O abandono paterno hoje é um dos maiores motivos da pobreza infantil no país. Além da questão financeira, existe um impacto que pouca gente mede: o que a falta de descanso faz com o corpo e a mente de uma mulher. A explicação para esse adoecimento é simples e física: a privação de sono. Um levantamento do portal Poder 360 mostrou que 65% das mães solo dormem menos de 5 horas por noite. Quando noites mal dormidas viram a regra, o esgotamento deixa de ser um cansaço passageiro e se torna permanente. E o isolamento diário agrava esse cenário. Uma revisão de pesquisas publicada pela Revista Ibero-Americana de Humanidades em 2025 mapeou o suporte real dessas mulheres. Apenas 37% contam com ajuda frequente. Do outro lado, mais de 32% das mães brasileiras vivem em isolamento prático, ou seja, raramente ou nunca têm
com quem dividir o trabalho da casa e dos filhos. E também existe um outro lado dessa história. O que acontece com a cabeça dessa criança quando ela vira adulta? O abandono paterno não é um fato que termina na infância. Ele deixa marcas na estrutura emocional da pessoa que pode durar a vida inteira. Estudos do Instituto de Psicologia da USP e pesquisas sobre trauma de apego mostram que crianças que crescem sem a figura paterna frequentemente desenvolvem um sentimento inconsciente de rejeição. Na fase adulta, isso se reflete em baixa autoestima, medo constante do abandono e extrema dificuldade para confiar nas pessoas e construir relacionamentos estáveis. Trata-se de uma dor silenciosa. A ausência de um pai vivo gera um tipo de luto constante, que reaparece em datas comemorativas, na vida profissional e na forma como essa pessoa enxerga o seu próprio valor. O abandono não tira apenas o sustento financeiro de uma casa, também compromete a segurança emocional de quem fica. Quando a gente junta o abandono financeiro com a falta de ajuda no dia a dia, chegamos a um conceito que especialistas chamam de penalidade na maternidade. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE revelam que as mulheres brasileiras dedicam 21 horas e meia por semana a trabalhos domésticos e cuidados com a família, e os homens dedicam apenas 11 horas. Essa diferença significa que, ao longo de um ano, a mãe solo cumpre mais de 500 horas de trabalho invisível e não pago para cobrir a ausência do pai. 500 horas que ela não pode usar para estudar, trabalhar, descansar ou apenas cuidar de si mesma. O abandono paterno não é apenas uma escolha individual, é uma transferência diária de tempo, dinheiro e saúde do corpo da mulher para a liberdade de um homem que decidiu não assumir a própria responsabilidade. Essa é uma realidade que afeta milhares de lares brasileiros todos os dias, mas é um problema que muitas vezes continua invisível porque a gente se acostumou a não falar sobre isso. Se esse conteúdo fez sentido para você ou te ajudou a enxergar esse problema de outra forma, clica no botão de curtir e se inscreve aqui no canal. Compartilhar esse vídeo ajuda a fazer esse debate chegar em mais pessoas. Se você é mãe solo e chegou até aqui, saiba que o cansaço que você sente e a sensação de carregar o mundo nas costas não são falhas suas. Isso é o resultado de estar fazendo sozinha um trabalho que era para ser dividido. O abandono paterno não é um problema privado de cada família. É uma crise de caráter nacional. Uma certidão com o campo do pai em branco não é só um papel sem preencher. É a prova de uma sociedade que se acostumou a ver o abandono paterno como algo normal.